7h39, estamos de volta com o T-News e agora vamos conversar com o deputado federal Sandro Alex, que é o presidente do PSD aqui no Paraná. Bom dia, deputado. Olá, bom dia a todos os ouvintes. Boa manhã de sábado a todos vocês, um bom final de semana. E vamos falar a respeito da reforma trabalhista, que nessa semana acabou ganhando repercussão por conta do regime de urgência que foi aprovado na Câmara Federal, né, para que seja acelerado aí o processo de discussão da reforma trabalhista. Mas é importante uma explicação, primeiro, a respeito desse regime de urgência, deputado. Porque se de um lado, quem é contra o projeto afirma que com isso esgotaram as discussões nas comissões e que o projeto não será devidamente discutido, de outro, o senhor, por exemplo, que votou a favor do regime de urgência, diz que é o contrário, que agora sim é que o projeto será discutido. Como é que funciona isso? Por que precisa discutir de forma urgente esse projeto? Porque a modernização do modelo é necessário e o relator da matéria, ele também não está impedindo os parlamentares de emendarem o projeto, de sugerirem alterações. Ele, inclusive, deixou claro agora, antes do feriado, que ele vai aceitar alterações, vai aceitar emendamento, por mais que o projeto de urgência não preveja, ele tem um acordo com os parlamentares e dentro da modernização não há nenhuma alteração prejudicial. Nós temos, claro, um embate hoje político no país, onde os partidos fazem uma série de questionamentos, visando, claro, impedir a votação. Mas nesta modernização não há prejuízo aos trabalhadores. Nós estamos seguindo o que os outros países já fizeram, só que nós temos hoje um modelo de 50 anos e que até em benefício do trabalhador e, claro, do empregador também, ele não pode ser colocado como um algoz. A forma com que o PT deixa claro é como se nós estivéssemos aqui caminhando para um trabalho escravo. Ao contrário, nós estamos modernizando e dando as mesmas garantias. Só que o que é que a gente observa nas redes sociais, por exemplo, nos últimos dias? Uma série de informações falsas. Aliás, a internet é um campo fértil de informações falsas, seja na pedofilia, como nesta semana, casos de baleia azul, ou também em se tratando de notícias como esta. Você tem hoje, principalmente em WhatsApps, informações dando conta de que vamos acabar com as férias, com o 13º, a CLT não existe mais. Então, essa é a tentativa de se colocar na opinião pública algo danoso e, claro, as pessoas, como você mesmo estava me comentando, as pessoas leem um título, uma manchete e não leem um conteúdo. Até em virtude do número de informações, as pessoas leem apenas as manchetes, né? E aí acabam sendo levadas, induzidas a pensar que algo que está sendo feito lá por exemplo, acabar com tudo isso. Não é verdade. Agora, nós tivemos acesso ao projeto, né, e não essas informações que o senhor citou que estão na internet, né, algumas verdadeiras, outras falsas, mas ao projeto realmente. E o que se percebe em todo o projeto é que há também, claro, uma grande preocupação com o número de ações trabalhistas, né, que o país tem, e são muitas mesmo, e é preciso realmente discutir isso. Por um outro lado, o projeto ele acaba colocando alguns pontos, que eu até gostaria de questioná-lo sobre isso, que deixam na dúvida como é que vai ser se o trabalhador realmente tiver que entrar, por exemplo, com uma ação contra uma empresa, porque ali são muitos pontos que defendem o empregador, mas por outro lado eu não vejo esse respaldo ao trabalhador, deputado. Mas também tem, nós não temos nenhuma alteração que retira direitos. Geralmente nós ouvimos as pessoas falarem assim, olha, traidor, acabou com os direitos trabalhistas. Aqui mesmo, nós tivemos um embate recentemente sobre a terceirização, né? E aí, naquele momento eu já dizia a você, nós aprovamos a terceirização e algumas regulamentações virão em defesa do trabalhador, como, por exemplo, tudo aquilo que eles colocavam, de que o empregado vai ser mandado e demitido para ser recontratado como terceirizado.
Está aqui na proposta, isso não pode acontecer. Ah, mas a empresa não vai pagar e ele vai ficar sem receber. Está aqui na proposta, como por exemplo, a questão subsidiária, solidária, a empresa contratante vai ter que acompanhar se a empresa terceirizada está pagando, está recolhendo. Se ela não fizer, o contratante vai ter que pagar. Está aqui na proposta. Ou seja, nós estamos regulamentando e dando garantias aos trabalhadores. O que prevê nesta modernização? Nós temos, por exemplo, inúmeros trabalhos hoje que precisam desse respaldo para que o empregador também tenha a garantia de que ele vai fazer o pagamento, vai fazer a contratação e não vai ser também prejudicado. Como, por exemplo, as pessoas que trabalham em casa. Hoje existe muito home office. O que é isso? As pessoas que trabalham através do computador ou o cidadão que faz, seja aqui o profissional que está, inclusive, nos acompanhando. Tem pessoas que fazem gravações em casa, fazem locuções em casa, fazem uma série de aptidões, atividades que não é necessário mais que ela vá até o trabalho. Ela faz isso em casa. Tem regulamentação? Não, não tem. Como é que faz? Aqui está a modernização. Nós temos, por exemplo, banco de horas, pagamento por produtividade. Isso aqui é benéfico para o trabalhador. Por produtividade. Os países estão fazendo isso. Por exemplo, algo que todo mundo faz, mas na verdade a legislação não permite. O parcelamento das férias. Dificilmente hoje alguém quer tirar 30 dias direto. Porque o mundo é outro, não é mais o de 1950. Nesse caso, seria parcelado o valor também e os dias de férias? Veja, você pode parcelar em até 3 vezes. Hoje, o empregado ele tem a necessidade muitas vezes de tirar 10 dias de férias. Ele quer tirar esse mês 10 dias. Aproveitou o mês de abril, tirou 10 dias, mas ele não quer tirar 30 dias. Mas ele pode tirar 10 dias agora, em julho ele pode tirar mais 10 dias, e lá em novembro ele pode tirar mais 10 dias. Ou seja, ele pode fatiar em 3 vezes as férias. Isso é prejudicial? Não. Isso é um pedido, já é uma necessidade dentro da modernização que era diferente lá de 1950, me desculpa. Hoje, o acordo coletivo, que é o que eles dizem que é o mais prejudicial. Nós temos hoje algumas negociações entre empregado e empregador que tem acordos coletivos. Olha, na nossa profissão, por exemplo, é melhor desta forma. A gente tem uma intenção de fazer assim. Dentro de um acordo coletivo, isso passa a ter também força de lei. Hoje o que acontece? Muitas vezes tem esses acordos, são importantes para os empregados, mas depois o empregador acaba sendo penalizado lá na frente. Por quê? Porque não há uma previsão legal para isso. Então, são pontos importantes do país. E, na verdade, gente, tudo isso nós estamos aqui discutindo. Então, qual é o problema hoje dos partidos de oposição e principalmente os sindicatos se colocarem tão contrários à matéria? Aí sim, realmente, aqui tem um ponto onde está pegando. Eu já falei para vocês que ia acontecer e está acontecendo. Chama-se imposto sindical. A proposta do relator é acabar com a obrigatoriedade da contribuição sindical. Mas para isso não bastava um projeto de lei? Precisaria entrar nessa reforma trabalhista? Ele colocou, esse é o ponto. Ele colocou esse ponto dentro da reforma trabalhista, que é uma modernização. Você paga o sindicato que trabalha para você. Se você acha que ele trabalha de livre e espontânea vontade, você vai lá e paga. Agora, você dedicar um dia do teu trabalho obrigatoriamente a um sindicato que você nem conhece. Porque hoje nós temos quantos milhares de sindicatos tem no Brasil? Nos outros países, você acha que há essa proliferação de sindicatos? Mas claro, eles juntam 5 bilhões de reais por ano. 5 bilhões de reais por ano. E aí muitos colocam, Sandro, então vai ter que estar... isso tem que ser para todo mundo. É para todo mundo, sim. Seja para o patronal ou para o empregado, todos. Você vai pagar aquele sindicato que realmente te dá retorno. Não, vale a pena eu pagar, então eu vou pagar. Mas eu ser obrigado a pagar sindicato que eu nem conheço? Aliás, eu durante muitos anos, na minha própria profissão e atividade, eu paguei um sindicato, desculpa, eu nunca vi nenhum benefício do meu sindicato. Eu nunca vi. Até hoje eu nunca vi. Nunca recebi nada que eu pudesse dizer, olha, vale a pena pagá-lo. Agora, se tem sindicato sério, e tem, esses vão continuar, porque a pessoa vai querer contribuir. Então, o que está pegando aqui é o dinheiro, gente. É o dinheiro do sindicato. E qual era o problema da terceirização? Por que eles se colocaram? Como é que alguém pode ser contrário a um trabalhador que está buscando uma equivalência com os demais? Porque o terceirizado, ele realmente trabalhava mais, ganhava menos e não tinha os mesmos direitos.
A lei veio para garantir isso. Mas então por que é ruim? Porque o terceirizado também começa a sair do controle do sindicato. É o grande problema que pega. E, aliás, nós estamos com a lei já em vigor há o quê? Um mês. Eu vim aqui na Rádio T praticamente um mês atrás, né? Naquele momento eles diziam, isso vai acabar com tudo. Ó, tá em vigor a lei da terceirização, mesmo sem essa última regulamentação que está nessa matéria. Mesmo assim, onde é que a gente viu alguma demissão, como eles anunciavam? Porque eles são os mensageiros de catástrofe, né? Os petistas. Tudo é uma catástrofe. Onde é que está? Está em vigor a lei da terceirização. Alguém foi penalizado? Alguém perdeu o emprego? Eu não vi nenhuma matéria até agora de demissões porque a terceirização prejudicou. Ou seja, tudo aquilo que eles falavam não aconteceu. E olha que nós não temos ainda aqui na terceirização essas últimas regulamentações que ainda faltam. Eu dizia que precisava e está aqui na proposta. A AJUF, né, e também a Frente Associativa da Magistratura e do Ministério Público, a Frentas, que é composta, né, por várias associações nacionais dos membros do Ministério Público, já se colocou contrária a essa reforma trabalhista, dizendo que, resumindo toda a nota, né, que é bem extensa, que essa reforma trabalhista vai, na verdade, precarizar o trabalho. Como é que o senhor avalia isso? Temos aqui juízes, né, magistrados, promotores se posicionando contra esse projeto, deputado. Olha, eu respeito a opinião de todos, mas a modernização caminha para esse relacionamento com o devido processo que nós estamos colocando aqui no projeto. Não vejo, se fosse assim, então, só o Brasil, né, e esses países mais atrasados que estão com a matéria correta, ou seja, todas as outras nações do mundo, então, estão, como eles colocam, equivocadas. E eles pedem, inclusive, para que os deputados rejeitem a proposta. Eu vou votar, já votei pela urgência e vou votar alguns pontos a favor. Se houver algum ponto prejudicial ao trabalhador, eu não tenho compromisso de votar contra. O senhor acha que não tem nenhum ponto prejudicial aqui? Se houver pontos, nós vamos agora, ponto a ponto, vamos discutir. É por isso que nós estamos agora colocando a matéria em plenário. Que também, se a matéria não tivesse essa urgência, ela terminaria na comissão. Eu não poderia participar. Por exemplo, eu não sou da comissão. A matéria, se não fosse para plenário, seguiria para o Senado. Então, eu, por exemplo, não poderia participar da discussão dela. Então, isso também é um outro ponto que o PT não coloca, que agora nós vamos levar para plenário. Tendo plenário, eu vou discutir também. E se tiver algum ponto específico, algum ponto prejudicial, eu estou lá para votar. Agora, também existem alguns projetos onde eu tenho, por exemplo, total concordância com os juízes, como, por exemplo, abuso da autoridade. Essa semana, o Senado está discutindo aqui um projeto de abuso de autoridade que esse é prejudicial. Eu estou junto com a Força-Tarefa em defesa. Agora, por exemplo, tem projetos como a Previdência. Eu sou contrário ao projeto da Previdência. Eu já deixei claro isso para vocês, porque está uma confusão. Quando a gente votou essa semana a trabalhista, muitas pessoas começaram a falar como se fosse a Previdência. Confundiram os projetos, né? Confunde, né? Ah, ele votou a favor da Previdência. Não, eu sou contra o projeto da Previdência. Eu sou contra. Mas, por exemplo, os juízes foram lá e retiraram, por exemplo, eles estão fora do projeto da Previdência. Eles estão fora do projeto da Previdência. E aí o trabalhador de 1 a 2 salários está no projeto. O projeto penaliza o trabalhador mais humilde. Ou seja, os juízes, então, de acordo com o que o senhor disse, não serão penalizados aí com esse projeto da reforma da Previdência, é isso? Não serão penalizados. Aí, por exemplo, o judiciário está fora. Então, são determinados posicionamentos que eu concordo com eles em alguns e posso não concordar em outros. Eu acho, por exemplo, que numa reforma de Previdência não se deve pegar apenas o trabalhador de 1 ou 2 salários. Na minha opinião, deveria ser para todas as classes. Agora, vamos discutir, então, qual é o passo que tem que ser dado. Todo mundo concorda que a Previdência precisa de uma alteração, mas o governo fez uma alteração que ninguém se aposenta. Agora eles começaram a rever, começaram a fazer uma colcha de retalhos. Muda isso, muda aquilo, já mudou tanta coisa que o projeto já ficou condenado pela opinião pública. Então, não seria melhor ele ter mostrado os números com transparência? Não mostrou. Não seria melhor discutir com a sociedade com transparência? Não discutiu. Ou seja, se cada um desse um degrau a mais, todos, aquele que ganha um salário e o que ganha 30 mil por mês, todos dessem um passo a mais. Olha, nós vamos dar uma contribuição a mais, algo a mais, que já é discutível, né? Porque a gente já paga tanta coisa.
mas até acredito que todos poderiam dar uma contribuição a mais. Agora, uns não contribuírem com nada e os outros contribuírem e não conseguirem ainda ter o benefício, eu não concordo. Então, eu respeito o posicionamento de todos, mas nem tudo tem razão. Nós temos que ter equilíbrio também. Tem um ponto importante destacado pelos magistrados, que é o seguinte: eles dizem que para atender apenas um lado, no caso o empregador, o projeto rasga a consolidação das leis do trabalho, a CLT, e a carteira de trabalho. Isso porque praticamente todas as regras poderão ser negociadas, uma vez que o acordo vai prevalecer sobre a lei, ainda que retire direitos. Jornada de trabalho, salário, duração de férias, que o senhor já citou, alimentação, né, e outros pontos também que estão nesse projeto, adesão da empresa ao programa de seguro-desemprego, tudo poderá ser livremente acordado. Como é que fica isso? Que garantia nós temos que com essa reforma trabalhista não vai prevalecer só o lado do empregador, deputado? Olha, nós vivemos num Estado democrático de direito. Tenha certeza que se houver qualquer tipo de trabalho que não dê garantias mínimas ao trabalhador, que haja trabalho escravo, a empresa será penalizada. Isso, tenha absoluta certeza disso. Agora, tem alguns casos, e ontem mesmo me chamou a atenção algo que aconteceu, e eu não sei se os senhores e as senhoras que nos acompanham agora assistiram ontem o caso da médica que estava sendo acusada de cometer, dentro da UTI do Evangélico em Curitiba, ela acabava cometendo lá a morte dos pacientes. Esse é o processo. E ela foi inocentada de que não há provas, o Ministério Público apresentou e o juiz entendeu que não há prova contra o processo e foi arquivado o processo dela. O Ministério Público agora está recorrendo porque foram inúmeros casos envolvendo a médica. Então, o juiz entendeu que ela não tem prova, né? O que me chamou a atenção, ela entrou com um processo contra o evangélico. Ela, médica, trabalhou lá, ela ganhou o processo, R$4 milhões, na discussão trabalhista que ela teve com o evangélico. R$4 milhões ela ganhou. Ou seja, esses inúmeros processos que entram na Justiça do Trabalho, são milhões de processos, eles também, na minha opinião, precisam ser revistos, né? É claro que aquele trabalhador que teve uma agressão aos seus direitos tem que buscar mesmo e tem que a ele ser dado todos os seus pagamentos devidos. Mas a gente vê também casos contrários, né? Tem bom trabalhador e tem contrário, tem bom empregador e tem o contrário, né? Então, olha, você tem que ter uma modernização na legislação, porque você fica daí só a critério do julgamento de uma pessoa. Eu acho que se nós tivermos uma legislação mais moderna, garante a todos. Tem pessoas que querem trabalhar em casa e que isso, inclusive, vai gerar milhões de empregos. Gente, nós estamos com 13 milhões de desempregados. O que acontece hoje é que muitas pessoas preferem não abrir vaga de emprego, né? Nós discutimos aqui, por exemplo, aqueles trabalhos temporários, que é de 3 vai para 6 meses. Eu sou a favor de dar 6 meses de trabalho temporário. Sabe por quê? Porque o jovem, quando ele chega, seja aqui na rádio, chega numa indústria, numa empresa, ele pede emprego, a primeira coisa que pergunta: o senhor tem experiência? Não, eu não tenho experiência. Então... Agora, se você der uma oportunidade a um jovem dele ter não só 3 meses, que é muito rápido, mas 6 meses, ele vai se tornar apto naquela função. Ele vai começar a ter o quê? Experiência. E aí ele segue a sua carreira, segue a sua carteira de trabalho dali para frente. Então eu sou a favor. Aí tem gente que fala: não, mas se ele tiver 6 meses, ele vai ter menos direitos disso, menos direitos... Não, sabe o que ele quer? Ele quer trabalho. O que move um país é o trabalho. Eu sou muito defensor disso. Por que Ponta Grossa hoje está com números positivos, está com inúmeras construções? É uma cidade que está muito diferente de outras no país. Como é que Ponta Grossa tem um número tão grande, por exemplo, hoje, de construções na cidade, de edificações, de aberturas de empregos e de aberturas na cidade de empregos, de novas empresas, né? Essa semana foi o destaque, inclusive, no jornal aqui em Ponta Grossa. As microempresas, principalmente, né? Por quê? Porque tem uma coisa que o CAGED deu a Ponta Grossa: números positivos no emprego. Tem trabalho. Tem gente construindo prédios. Por quê? Porque está tendo giro na cidade de Ponta Grossa. Tem alguns países, né? Por exemplo, Estados Unidos. Como é que os Estados Unidos, que não tem SUS, não tem INSS, e a universidade é paga? Estou te dando 3 exemplos aqui. E por que as pessoas querem morar lá? Se elas não têm saúde pública, elas não têm o INSS, e a universidade eles pagam. Por que eles não reclamam?
Lá, se você for lá no hospital, você tem que pagar o hospital. Você tem que pagar a tua faculdade. Não tem. Mas eles têm uma coisa chamada trabalho, emprego. E trabalham por hora. Inclusive, aqui nós temos banco de horas nessa proposta de modernização. Lá eles têm algo importante chamado emprego. Quando você tem bom emprego, você recebe um bom salário, entendeu? Você está num país rico. Então, é isso que o Brasil tem que caminhar, para ter bons empregos, bom trabalho, porque aí sim você tem um país forte. É uma opinião. Não significa que nós estamos abrindo mão aqui de saúde pública, não, ao contrário. Eu sou a favor, inclusive, de não votar essa reforma da Previdência. Acho que a reforma, essa sim, é muito danosa ao trabalhador. Nós precisamos discutir melhor. Não acredito que o governo vai aprovar a reforma da Previdência, não vai. Eu não mudo minha opinião, não mudo. O governo precisa do meu voto para aprovar. E eu não vou fazer isso com os trabalhadores rurais, não vou fazer isso com as pessoas que estão na iminência de se aposentar, não vou fazer. Agora, deputado Sandro, até por uma questão de tempo aqui, voltando à reforma trabalhista, nós tivemos informações de que o presidente Michel Temer fez várias manobras, comprou deputados, deu cargos para conseguir essa votação, até porque ele havia perdido na terça-feira à noite, não conseguiu o número que precisava, que eram de 257 votos, e depois na quarta conseguiu. Isso realmente aconteceu? Como que circulou isso nos bastidores da Câmara? Não aconteceu comigo. Eles me chamaram 2 vezes, na segunda e na terça-feira em Brasília, para mostrar as alterações do projeto, naquele café da manhã do Palácio Planalto. Eu não fui. Eu me recusei e eu não fui. Então eu não aceito. Se aconteceu com os outros, não vai acontecer comigo. Não me interessa o cargo, não me interessa o que eles queiram me oferecer. Eu vou votar contrário ao projeto e acho que é danoso ao trabalhador. Contrário à reforma da Previdência, mas a reforma trabalhista o senhor é favorável. Na reforma trabalhista, os pontos apresentados até agora, inúmeros deles eu sou a favor. E, principalmente, fim do imposto sindical obrigatório. Se tiver algum outro, nós vamos discutir essa semana e eu votarei contrário. Nós agradecemos a participação do deputado federal Sandro Alex aqui no nosso TNews. Obrigada, deputado, e um bom dia. Bom dia a todos. TNews.